Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Sambada Cast. Hoje a gente tem a alegria e a honra de conversar com a Bianca, a Bia, que é uma amiga, mas que é uma mestre na minha vida, na vida de tantas pessoas, para nos contar um pouquinho sobre o que é o yoga e o quanto o yoga traz de benefícios para a nossa vida. Então eu quero agradecer, Bianca, por essa oportunidade de a gente estar aqui gravando, né? Um convite que já vem de um tempo, e te dizer que a gente é muito agradecido por tudo que você sustenta aqui nesse espaço e nessa cidade e por onde você passa. Então fique muito à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, porque eu admiro muito a Sandra, e para mim assim é muito bom também eu poder começar a passar um pouquinho do yoga, que às vezes a gente fica fechado no nosso ambiente dos alunos e não leva o yoga para outras pessoas, né? E tu abre essa possibilidade com o podcast de tantos outros assuntos além do yoga. Então para mim é muito honroso poder contribuir com o que eu sei, né? Que bom. Esse podcast tem exatamente essa intencionalidade de a gente deixar público conversas que a gente tem com pessoas que têm muitas coisas para contribuir na vida de cada um de nós. E quando a gente compartilha, a gente aprende muito. Sim. Né? Eu vou começar aqui te convidando para você contar um pouquinho da onde você vem. Você fez um curso de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, foi em Biologia, Sim. Né? E se você quiser contar um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você chegou no yoga, ou né? Como que a Bianca encontrou o yoga, a gente vai gostar de te ouvir. Então, eu tenho a formação em Biologia, fiz na UFSC Biologia. Depois eu fiz um mestrado em Biologia Vegetal, porque eu sempre tive essa conexão com a natureza, né? Era um sonho de adolescência. Então realizei meu sonho, fiz o curso de Biologia, fiz o mestrado em Biologia Vegetal, trabalhei na área, mas essa busca, eu tinha uma busca desde novinha, assim, mais ou menos aquela idade dos 13 anos, que a gente começa a se questionar sobre as coisas, e eu pesquisava muito. E naquela época, a nossa pesquisa era ir na biblioteca ou na livraria procurar um livro e ler, né? Era isso o acesso que a gente tinha. E aos 15 anos, nessa busca, uma insatisfação com algumas coisas, uns questionamentos, eu estava procurando eu decidi que eu não queria comer carne. Não me lembro exatamente qual foi o grande momento que eu tive. Eu acho que tinha conexão com essa coisa da natureza, dos bichos. E daí eu fui procurar num livro, e nesse livro que eu encontrei sobre o yoga, eu acho que era comida macrobiótica, daí falava sobre a prática de yoga que eu não tinha escutado nunca sobre o assunto. Então, a partir dali eu disse, tem a ver com o que eu estou buscando, eu vou lá ver o que é. E perto da minha casa tinha uma escola de yoga, eu fui lá fazer aula. Ali pelos 16, 17 anos, eu demorei um pouquinho para ir. E nessa prática, eu fiz, e alguma coisa aconteceu ali, que eu olhei assim, eu me senti estranha. Era um lugar que eu tinha ido que eu nunca tinha acessado, e não tinha maturidade suficiente com 16 anos, mas eu experimentei aquilo, mas fui fazendo, me fazia bem, mas deixei passar, né? Então o contato com o yoga foi mais indireto, assim, ele surgiu a partir da busca por outras buscas de alimentação e tudo. Daí, com o tempo, eu procurava o yoga e saía, porque tem coisas que, apesar de fazerem bem pra gente, a gente não fica nelas, porque a gente tem uma história de vida, algumas questões para viver, que não necessariamente naquele momento a gente vai viver, né? Daí eu fazia prática sempre, durante os meus 20 anos, mas foi aos 30 que daí o yoga me pegou, assim, de eu compreender um pouco mais o que aquilo fazia na minha vida, né? Então a minha trajetória com o yoga foi essa, e naturalmente eu não tinha intenção de trabalhar com isso, virar professora, mas a vida me conduziu, que hoje eu tô aqui há 15 anos já, dando aula de yoga, mas não foi uma busca profissional, era uma busca interna que, por condições da vida, me levou a estar aqui. Bacana. Não conhecia essa história. Não? Acho que não, assim, dessa forma, assim, não.
Bacana. E assim, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que a Bianca hoje entende como yoga? O que é o yoga? O yoga, quando eu fui procurar o yoga, e era como o yoga é visto no Ocidente, era prática física. Prática física que servia para acalmar a tua mente e deixar o teu corpo saudável. Era esse o que a gente... E eu acho que é isso que a maioria das pessoas entendem do yoga. Ou entendem que a prática é muito lenta e calma e que eu não tenho paciência para isso, ou é muito forte, intensa e eu não tenho preparo para isso, não é para mim. Mas aqui no Ocidente a gente entende o yoga como uma prática física, mas ele não é só isso, né? Eu comecei pela prática física porque ela é mais acessível principalmente aqui no Ocidente, porque a gente lida mais com o corpo, com a questão do corpo, do que propriamente mais devocional ou espiritual ou religioso, né? Mas a prática, o yoga em si é um corpo de conhecimento, que inclui práticas físicas como método de purificação, de um trabalho mental, de clareza mental, de autoconhecimento em relação às próprias emoções, a própria condição de vida que tu se encontra, mas também tem diversas outras práticas que incluem, que é a meditação, que é a parte devocional, de cantos, de estudo das escrituras, né, dos textos. Então, o yoga é tudo isso, né? Não só a prática física. Mas a prática física, ela traz, obviamente, o benefício, todas essas práticas físicas e mentais, meditação, todo o resto, ele serve para trazer uma clareza maior sobre si mesmo. Mas ele não é só isso que é o yoga, é uma parte das práticas que incluem dentro do yoga. Sim. Eu pratico yoga desde da minha primeira gestação. Meu filho mais velho tem 35 anos. Momentos mais, momentos menos próximo, né? Estou no momento que eu não tenho praticado tanto, mas eu percebo que o yoga é esse conhecimento maior, apesar de a gente focar só nas práticas, nos asanas, né? Sim, assim que se fala? Asanas, as posturas. Que são as posturas, né? Eu me lembro muito dos ensinamentos que você passa, que é assim, se eu estou fazendo academia, né? Se eu estou lá numa academia fazendo musculação, eu consigo ter uma consciência maior de como está a minha coluna vertebral, de como está o meu pescoço, de como está o meu ombro. Então, o yoga traz essa consciência maior. Sim, o yoga, ele te traz para dentro, né? Esse é o exercício. Ele te traz para dentro e tu lidando com esse espaço interno de dentro, tu vai conseguir lidar com esse mundo que está aí fora e conseguir separar desse mundo com o tempo o que é real e o que não é real, né? Essa faz parte desse estudo o Vedanta, né? Que é o estudo dos Vedas, que é das escrituras sagradas dentro dessa filosofia, dessa tradição do yoga, e que fala do conhecimento final, que é para onde nos leva tudo isso que a gente faz dentro do yoga. Meditação, respiração, práticas físicas, devocionais, cantos, tudo isso nos leva para a gente encontrar novamente a nossa essência, né? O que realmente a gente é, além desse corpo e dessa mente, que a gente acredita ser somente isso, né? Então, uma outra parte de todas essas práticas é o estudo desses textos, onde intelectualmente a gente vai estudar para nos conduzir a entender tudo sobre esse corpo, essa mente, para a gente começar a descobrir o que é real e o que não é real disso e acessar esse espaço da nossa natureza, né? Que daí se pode chamar de várias formas: Deus, a energia universal, a energia cósmica, mãe divina, tudo, como cada pessoa entende isso, essa criação, né? Então, não existe uma separação entre o que a gente é e todo esse universo. Então, só que a gente precisa ir tirando camadas
que a gente chama de ignorância, que seria ignorância e o sofrimento em relação a esse corpo, essa mente e a esse mundo como ele se apresenta para nós. Então, quando a gente vai entendendo isso, tirando essas camadas de ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, esse sofrimento ele vai se diluindo. Por isso que a nossa vida vai melhorando automaticamente junto com essas práticas, porque a gente está tirando camadas de ignorância sobre nós mesmos. Não é sobre ignorância sobre assuntos específicos, é sobre a nossa verdadeira natureza, sobre aquilo que a gente é. A ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. De desconhecer, exatamente. A nossa própria natureza. Então, tudo isso são práticas e estudos que nos conduzem para o mesmo ponto, mas de diferente forma. A gente vai se purificando no sentido de se compreender à medida que a gente vai fazendo diversas dessas práticas, esse conjunto, para ir mergulhando mais profundamente em nós mesmos, né? Mas não é para se isolar do mundo, não é para virar zen e se isolar e virar uma pessoa perfeita. Não, é o reconhecimento de como ser humano, eu não sou perfeito, reconheço minhas falhas, mas que a minha natureza é essa essência. Essa essência é a minha natureza, a criação é a minha natureza, né? Então, e é para tu viver melhor essa vida. Quando a gente vai compreendendo sobre nós mesmos, a gente sabe lidar melhor com esse mundo que se apresenta e ser menos reativo a esse mundo, né? E ter um lugar de compreensão e de acolhimento das coisas que a gente não pode controlar, não é controlável, não depende de nós. E fazer a nossa parte daquilo que é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que o maior ganho que eu tive com o yoga foi esse entendimento do que eu sou responsável sobre mim mesma. E o que eu não posso controlar, e o que é meu e o que é do outro, né? Isso aí vai trazendo não te dá uma vida perfeita, mas te dá uma vida melhor, interna e externa também, né? De mais liberdade. Sim, muito mais liberdade e mais leveza, né? E ouvindo você explicar as bases dos princípios do yoga e trazendo os Vedas, né? O estudo de Vedanta, a pergunta que fica é assim, o yoga vem antes de Vedanta? Vedanta vem antes de yoga? Ou não tem antes e depois? Eu acho que nessa tradição, assim, não tem antes e depois. Eu acho que veio tudo junto. Né? É um conhecimento que se entende como não é um conhecimento que veio do pensamento humano. Ele é um conhecimento que faz parte da própria ordem, né? Então, tanto que é difícil tu dizer qual obra ou qual texto veio antes e depois. São conhecimentos que vieram com a própria criação, né? Então, não tem um antes e depois. Eles fazem um conjunto de conhecimento que rege a vida de quem segue esse conhecimento, né? E que é para todo mundo, embora tenha alguma questão religiosa e espiritual ligada com ele não é esse conhecimento de Yoga e Vedanta não é uma religião, porque ele não depende de tu ter uma religião específica para seguir esses conhecimentos. Qualquer religião pode seguir, porque é um conhecimento que abarca tudo, toda a espiritualidade, né? Então, ele é um conhecimento, obviamente, espiritual, mas não necessariamente específico de uma religião. Sim. E a gente acompanha pessoas que estudam Vedanta, né, que são de diferentes religiões, católicos, espíritas, umbandistas, do candomblé, e que estão estudando Vedanta. E o estudo de Vedanta vem trazer mais clareza sobre essa natureza. O que seria Vedanta? O que é Vedanta para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo? Vedanta existem textos, né, dentro da tradição, que são os Vedas, que falam sobre absolutamente tudo do mundo. Todos os assuntos do universo que pensar estão lá. Astrologia, sobre relacionamento, sobre saúde, medicina, tudo está lá. O final desses textos a gente chama de Vedanta, que é o final dos Vedas, que é o ponto onde a gente fala exclusivamente sobre
o conhecimento do eu, dessa natureza. Então, tudo que é ensinado nos Vedas é para a gente ir exatamente tirando essas camadas de ignorância sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos. A gente deseja isso, vai lá e realiza esse desejo. E vê o que fica. Não tem satisfação, tem outra coisa para tu fazer. E tudo tem algo para tu fazer. Quer gravar um podcast? Vai lá e grava um podcast. Exatamente. Faz o que tu deseja e vai vendo o que isso vai fazendo na tua vida, até o ponto que a gente vai vendo que tem um determinado ponto que nada disso nos completa inteiramente. Algo sempre falta. Eu acho que é a experiência de muitas pessoas também, que tem esse contato interno, assim, que sempre parece que por mais que tu realize coisas nesse mundo, nada te completa inteiramente. E é isso que daí o Vedanta vai te mostrar, que tem um local aonde não existe mais nenhum desses desejos vão te completar, mas que tu encontra a tua paz, onde tu encontra um estado de relaxamento. Um estado de presença, que é quando tu entende qual é a tua verdadeira natureza. E o Vedanta te conduz a compreender isso. Depois que tu vai limpando tudo e tu prepara a tua mente para esse entendimento, tu estuda esses textos que te conduzem a compreender isso, né? E aí que é o ponto final dessa busca, né? Quando a gente compreende qual é a nossa natureza. Compreende não intelectualmente, né? Que não tem como compreender algo que é infinito, maior, mas a gente acessa esse espaço. Quando que você começou o estudo de Vedanta? Foi quando começou o yoga, as formações para ser professora de yoga ou para aprofundar as práticas de yoga? Dentro do yoga não é todo lugar que se fala em Vedanta, né? São alguns lugares, porque houve uma separação muito grande dessa parte física e da parte dos estudos e de devocional aqui no Ocidente. Então, assim, se tu vai procurar algo de yoga, normalmente se fala só sobre a parte física, os asanas. Então, eu escutava pouco, mas eu tive a sorte de ir para uma escola que falava um pouco sobre Vedanta, não profundamente. Mas o meu foco estava só nas posturas, mais no que ela representava. Depois de uns 4, 5 anos, eu comecei a entender um pouquinho mais que aquilo ali era profundo e que ia além da prática de yoga, né? E daí eu comecei a procurar, e daí que eu entendi, daí comecei a procurar alguém que desse aula de Vedanta, especificamente, né? Sim. Bom, nós estamos aqui no espaço Vichara, né? É assim que se pronuncia, né? Vichara. É que o significado da palavra Vichara... O Vichara eu escolhi justamente por ser uma busca que eu tinha. Quando eu fui dar o nome para o espaço, pensei, o que eu mais busco através do yoga, né? Daí foi uma palavra que eu encontrei que fez todo sentido. Vichara é uma palavra em sânscrito, né? Que significa essa autoinvestigação, essa autoobservação, que ela começa através dessa autoobservação e compreensão do corpo e da mente, das emoções, mas o que a gente realmente quer saber é esse lugar, assim, a compreensão do que é real e do que não é real, né? Do que é verdadeiro em mim, na minha essência mesmo, que tudo muda, mas existe algo que está sempre ali igual, que acompanha a minha vida. O que é isso, né? Então, a investigação sobre isso, que é real e que não é real, que me leva a esse lugar mais profundo interno. Isso é Vichara, essa auto-investigação. E era o que eu sempre busquei, né? E é o que esse espaço aqui sustenta, né? Ele sustenta, então, as práticas de yoga, sustenta estudos. Você também oferece o shiatsu, que é uma massagem, né? Não sei se você quer explicar um pouquinho aonde que o shiatsu conversa com o yoga, com o Vedanta, como que você enxerga? Isso é interessante porque eu busquei o shiatsu quando comecei a me aprofundar mais no yoga, porque eu sentia que
Eu tinha acessado muito pouco o meu corpo, entendia muito pouco sobre o que o meu corpo comportava na vida. Eu comecei a entender através do yoga, porque eu pensava assim, um corpo é um corpo, né? Mas não, um corpo é a minha história, tudo está impresso nesse corpo, os meus traumas, a minha história de vida, as minhas dores, os meus prazeres, as minhas emoções, a minha experiência nesse mundo é feita através do meu corpo. Portanto, tudo está nesse corpo, né? E eu comecei a compreender isso no yoga, e daí eu busquei, e eu tinha, da minha família, a gente tinha muito pouco contato físico. Não era uma família, daquelas famílias assim que, né, se abraçava. Não sei se foi a minha geração também, mas eu sentia que eu era muito distante também do meu próprio corpo, e aqui eu entendi que o shiatsu podia me ajudar nesse caminho, assim, cara, eu vou tentar saber de mim através de um contato também com outras pessoas, né, e de ver como que é isso. Eu não entendia sobre massagem também. E daí eu encontrei o shiatsu, e o shiatsu realmente ele virou, eu pode estar errado esse conceito, mas é um conceito que eu criei para mim. O shiatsu é um yoga passivo, no sentido de que a pessoa que está lá recebendo, ela não está necessariamente fazendo as posturas, ela está recebendo, mas ela consegue acessar emoções e consegue entrar em contato com a história dela a partir da forma como eu vou conduzindo através da massagem e da entrega dela ali. Então, e que é o que a gente experiencia dentro do yoga, né, de uma prática. Então, eu vi que era outra forma de experienciar o yoga, através de eu fazendo a massagem e da pessoa que recebe, né? O shiatsu é muito poderoso nesse sentido também. É uma massagem para os músculos, né? Para trazer alívio para determinadas dores, mas tem muito a ver com esse fluxo energético que nada mais é do que emoções represadas, energia represada, a história da nossa vida marcada ali, as nossas experiências. Então, tudo se vivencia no corpo, a gente também encontra a cura através dele, né? Sim, e é muito bom. Eu já fiz algumas vezes contigo, a gente acessa campo de memórias que nem sempre estão disponíveis. Sim. Né? Quando se permite passar pela massagem do shiatsu, eu percebi isso comigo, de acessar campos muito sutis, mas de uma percepção maior, assim, do que está marcado, do que está impresso nesse corpo. Sim, né? E que às vezes a gente sempre procura saber assim, vou autoconhecimento, mas ele vem de muitas respostas vêm de uma experiência que não vem através do raciocínio, do cognitivo, né, de tu pensar ou de tu ter uma resposta clara em palavras, né? Às vezes o mais poderoso é tu acessar esse espaço da sensação que é liberada, que tu não tem explicação, que passa, tu vivenciou aquilo, experimentou, mas não necessariamente tu consegue explicar, traduzir, né? Traduzir intelectualmente, né? Perfeito. Como uma coisa tem relação com a outra, né? Assim, o yoga, Vedanta, shiatsu, apesar de não terem a mesma origem, né? Sim. Porque o shiatsu é de origem japonesa. Ela vem da medicina tradicional. Ela vem da medicina tradicional chinesa, na verdade, mas que daí tem uma história, né, que conduz, que depois no Japão eles adaptaram, mas ele é muito conectado com a acupuntura. O shiatsu as bases do shiatsu vêm da acupuntura, mas através da pressão com os dedos, né? Os pontos cardeais? Os pontos a gente chama tem os meridianos e tem os tsubos, que são os pontos específicos, né? Que a gente, no corpo, tem um mapa do corpo que já foi desenhado há milhares de anos, né? Pelos orientais, que tem esses pontos energéticos específicos de desbloqueio, que é o princípio da acupuntura, né? E daí o shiatsu é através da terapia manual que ele é feito. Além de yoga, além de estudo de Vedanta, do shiatsu, o espaço e a Bianca sustenta também
o canto de mantras, que atualmente você não está conseguindo ainda abrir espaço para isso, mas você é uma professora de canto de mantras e você tem dado aulas online, é isso? Sim, não, de mantras eu dou aula online, separado aqui do espaço Vichara, mas eu pretendo começar a dar, porque os alunos gostam muito, né? O canto é muito curativo nesse espaço de eu adoro, né? Eu sou suspeita para falar, porque justamente disso que a gente estava falando, que tem coisas que não são cognitivas, não são através do raciocínio, né? De pensar e refletir. São experiências que a gente tem, que o corpo vai ter através desse movimento energético que vem através da fala, vem através do movimento do corpo, né? Então o canto é muito poderoso mesmo, como limpeza, como uma limpeza para uma clareza mental, como uma entrega, uma leveza assim para tu trazer para a tua vida. O canto e a dança, para mim, são ferramentas muito poderosas que a gente desaprendeu a usar de forma livre, né? Normalmente a gente usa como sempre assim, eu não canto bem, mas não é questão de cantar bem. O canto e a dança todo mundo sabe fazer, é natural da gente. Só que porque é uma expressão genuína da gente se a gente deixa. Só que a gente tenta sempre meio que agora profissionalizar tudo, né? Eu não sei dançar porque eu não danço profissionalmente ou não canto profissionalmente. Não, cantar é a expressão única de cada um e a dança também. E é uma forma de tu movimentar tudo isso também, que tem internamente, que não é explicável. Bom, a gente vai se encaminhando, né, para finalizar aqui a nossa gravação do nosso podcast. E uma das coisas que a gente conversava anteriormente, antes de sentar aqui, e se você quiser compartilhar, é assim, o que as pessoas que se interessam, por onde talvez elas poderiam começar? Se tu tem alguma dica da tua experiência, né? Ou pelo yoga, ou pelo estudo de Vedanta, ou pelo canto de mantras, ou pelo shiatsu, ou pela respiração, enfim. O que tu terias de sugestão para quem gostaria de começar esse caminho de mais conhecer a si mesmo, que a gente chama de autoconhecimento? Sim. Olha, até tem a ver com a conversa que a gente estava tendo. O primeiro passo é o mais simples, né? Porque a gente tem a ideia de que uma coisa muito complexa é mais efetiva, e pela minha experiência com o yoga e na vida, eu vi que, assim, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, as coisas mais poderosas são as mais simples. Então, às vezes, a gente escolhe coisas complexas que nos inviabilizam de fazer, porque a gente pensa, mas é muito difícil, não, nem vou tentar. E a gente foge do simples, que é para onde a gente vai. Então, assim, a respiração, o contato, se assim, não fez nada, não tem muito pouco contato interno. Eu sempre falo que o primeiro caminho é a respiração. E a respiração simples, assim, do tipo, tu parar e ficar 5 segundos olhando a tua respiração. Porque esse contato primeiro com a respiração vai te levar para meditação, vai te levar para uma prática de yoga, vai te levar para uma terapia, vai te levar para uma massagem, porque é um momento onde tu realmente te conecta minimamente com o que tu tá sentindo, é quando tu volta, tu ancora a tua atenção na respiração. Então, para quem não fez nada, e daí, a partir daí, a gente sente, assim, quais são os caminhos mais fáceis para mim, assim, nesse momento, porque a gente cria muito bloqueio para começar algo, por mais que seja melhor pra gente, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, mesmo que ela não seja confortável. Sim. Então, assim, o que é mais fácil nesse momento? O que vai me ajudar que eu consigo fazer mais facilmente, que eu crio menos bloqueios? Uma massagem, uma prática de yoga, é a parte mais intelectual, daí Vedanta, é a parte mais devocional, ou eu tenho vontade de cantar ou dançar, mas eu tenho vergonha. Então, vai indo por esse caminho caminhos que o resto vai se abrindo mais facilmente. A gente tem que sair dessa barreira que a mente cria de sair da onde a gente está, porque a gente inventa um monte de desculpa, né? A gente vai inventar, é natural do ser humano, não adianta, eu faço isso,
Tu provavelmente faz, todo mundo. Então, o simples e pouco, paciência, né? Pouco, aos pouquinhos, com paciência. Os resultados vêm. Os resultados vêm. Não ter pressa achando que as coisas são imediatas. As coisas não aconteceram na nossa vida de forma imediata, a mudança não vai acontecer. Então, quando a gente acolhe isso e tem paciência e um pouco de gentileza com nós mesmos, aí a gente vai conseguindo encontrar esse caminho interno mais facilmente. Acho que essa é a minha dica. Obrigada, Bianca. A gente agradece quem está nos acompanhando. Se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. E para quem quiser encontrar a Bianca, o Espaço Vichara, tem nas redes sociais o perfil. Tem no Instagram. Nosso Instagram é Spaco Vichara, né? Depois pode deixar escritinho ali, porque é difícil às vezes o pessoal. E daí nós temos aqui aula de yoga, temos as púdias, eu vou fazer algumas oficinas a partir de agora. Eu já fazia antes, retiros. Tem projeto Dançara também, que é de dança, que eu comentei aqui, da dança como forma também de acessar internamente. Tem as terapias manuais. Sim. Então, tem as terapias integrativas que não são comigo, são com a Jordana também. Então, estão todos convidados. Obrigada e até o próximo episódio do Samvada Cast.